Pastor Salomão da Paz. Neemias capítulo 4 diz assim, os irmãos acharam? Neemias capítulo 4 diz assim: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e dignou-se muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia sobre o opróprio, sobre a cabeça deles, e fazem que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim, edificamos um muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Agora abra capítulo 6, versículo 3, diz assim: enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu deixasse que fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhe dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, a qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificais o muro, segundo se diz, queres ser o rei deles, e puseste profeta para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é o rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isto, segundo essas palavras: vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei-lhe dizer: de tudo o que dizes, coisas nenhuma sucedeu, tu, no teu coração, é que o inventas. Pode sentar. Irmãos, eu li 2 textos que fazem um paralelo, até porque também o primeiro texto, capítulo que estive lendo, 4, ele fala de uma obra que iniciou e que estava sendo concluída porque o povo tinha ânimo para trabalhar. É interessante notar que aí é uma obra que Neemias foi chamado para, nesta missão, fazer o muro. Deus havia usado de uma forma muito severa e justa, até porque também, ainda que Deus possa agir de uma forma severa com a sua criação, ele é justo. E às vezes nós não conseguimos ver e pensamos, como alguns acham, que Deus é um Deus que castiga e que realmente muitas vezes usa da sua mão para punir aqueles que são desobedientes. Alguns pensam que Deus, por ser assim, é um Deus que é um Deus ruim, é um Deus perverso, é um Deus mau. E alguns têm uma noção totalmente diferente, distorcida do que de fato é o nosso Deus. Mas Deus, ele é amor, mas também Deus é justiça. E a palavra de Deus nos deixa claro que aquilo que o homem semeia, isso ele ceifará. E Deus já havia anteriormente avisado ao povo de Judá e a todo o seu povo, em que de fato eles seriam levados em cativeiro. Deus usou Jeremias
para já pré-anunciar o pecado de Judá. E cúmplice, Deus leva aquele povo ao cativeiro. E há uma destruição da cidade, é queimadas as portas, é destruídos os muros, mas daquele remanescente Deus deixa ainda alguns daqueles que não foram levados para o cativeiro. E um destes é aquele justamente que leva a mensagem, que é o irmão de Neemias, mostrando que haveria uma grande tristeza pelo fato de que o povo estava desanimado e que agora Deus, por levá-los a uma situação de tristeza, em que depois de Zorobabel ter anunciado o projeto que Deus tinha colocado no seu coração, Deus ele começa a levantar Neemias para que pudesse fazer parte deste projeto. E diz a palavra de Deus que Deus toca no coração, Deus faz com que Neemias possa estar sendo envolvido em um plano de poder restaurar os muros daquela cidade. E agora Deus chama a Neemias a esta missão, e agora quando Neemias vai para esta missão, ali levanta-se alguns opositores, e entre estes estava Sanbalat e Tobias. E esses que eram aqueles que estariam levantando opositores, estavam levando de uma forma como pudesse identificar Neemias como sendo aquele que estaria se rebelando contra o rei. Porque agora ele estaria com o propósito de reedificar o muro, reorganizar o povo, e agora a fofoca, como alguns podem até pensar assim, a forma de levar este assunto para chegar ao ouvido daqueles que realmente poderiam ser os opositores e poder levar ao rei de uma forma que pudesse punir o próprio Neemias. E agora ele chama Neemias para poder descer, para poder ter uma conversa, porque o plano era parar a construção daquela obra. E diz o texto que por 4 vezes Sanbalat e Tobias foi ao encontro e usa este mensageiro, levando-o para levá-lo a poder apresentar-se. E Neemias disse: eu não posso ir porque eu estou fazendo uma grande obra. E havia ali naquela carta mostrando que naquele escrito ele tinha um projeto, e Neemias entendia muito bem que o projeto era levá-los a parar o plano que Deus havia estabelecido na construção do muro. Irmãos, quando nós estamos exercendo a função de um projeto que é para glorificar o nome do Senhor, quando nós estamos envolvidos em fazermos alguma coisa para o reino de Deus, sempre vai levantar pessoas querendo levar de uma forma que possa nos persuadir para que possamos parar o projeto de Deus. Sempre haverá pessoas que podem até usar o projeto, que ele, por melhor que seja, de uma forma distorcida para os outros, para que possam ali gerar um conflito e que possa parar a obra, parar o plano que Deus tem a realizar através das nossas vidas. Mas eu queria pegar esta frase que eu estive lendo no capítulo 6, versículo 3, que exatamente diz que Deus estaria chamando a atenção, e de uma forma tão forte, diz o texto que ele enviou mensageiro a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Deus estabelece no coração de Neemias um projeto, e Deus usa Neemias de uma forma muito forte, de identificar que o projeto que ele estaria iniciando era um projeto de Deus, e ele não poderia parar para poder conversar com aqueles que não tinham nada a ver com o plano estabelecido do Senhor, que teria colocado em seu coração. Muitas vezes nós somos chamados para fazermos alguma coisa. Muitas das vezes Deus chamou e falou somente para mim como para você. E por certo, alguns vão se levantar para tentar nos levar, irmãos, para que possamos perder a visão, para que possamos perder o foco. Mas Neemias, nesta hora, quando recebe esta mensagem, diz o texto que ele fala assim: eu estou fazendo uma grande obra. Irmãos, quem está fazendo a obra de Deus, por menor que seja aos olhos dos outros aquilo que você está fazendo, por a percepção que os outros tenham diferente daquilo que você tem, eu quero dizer para você nesta noite: continue fazendo aquilo que Deus te confiou, continue a fazer aquilo que Deus colocou para você fazer, porque isto é algo grande, porque quem colocou para você fazer é maior do que todas as coisas, e Ele sabe que você é capaz de realizar. Continue a fazer esta obra, porque ainda que alguns não valorizem, Deus te chamou para fazer aquilo que você vai fazer, e você fazendo para glorificar o nome dEle, você tem que ter esta visão: estou fazendo uma grande obra. Irmãos, às vezes nós olhamos para os ministérios e queremos valorizar ministérios A,
dando a este ministério a maior ênfase, deixando, quem sabe, o ministério B como sendo um ministério secundário. Irmãos, todos os ministérios são importantes aos olhos de Deus. Todos nós somos importantes e somos aqueles que somos chamados por Deus para fazermos integrados, nós somos fortes. Quando nós estamos envolvidos, irmãos, nós somos fortes. Quando nós estamos entrelaçados pelo laço do amor, nós conseguimos fazer as coisas conforme está escrito, que todos os nossos atos devem ser feitos por amor. Irmãos, quando nós fazemos por amor, nós estamos irmanados no plano celestial. E nós estamos firmados no amor do Senhor. Porque como está escrito em 1 João 4,8, que aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então quando nós conhecemos a Deus, quando nós, de fato, nós amamos, conforme diz as Escrituras. Irmãos, a palavra de Deus diz que o amor de Cristo foi derramado em nossos corações. Nós não merecemos, mas Ele derramou do seu amor sobre nós. E eu queria levar você a pensar sobre isto, de uma forma que você conseguisse ver que você está inserido num projeto de Deus. Diga para o seu irmão assim: você está inserido no projeto de Deus. Agora, cutuque ele, diga assim: valorize o projeto de Deus na sua vida. Valorize o projeto de Deus na sua vida. Irmãos, quando nós valorizamos, Deus começa, irmãos, a mover as águas a nosso favor. Quando nós valorizamos, irmãos, nós conseguimos ver algumas coisas acontecendo, porque Deus, Ele está trabalhando enquanto nós estamos nos envolvendo, irmãos. Deus começa quando nós começamos. Não fique esperando que Deus comece a lhe mostrar muitas coisas, não, irmãos. Comece a desejar, porque quando você deseja fazer aquilo que você deseja fazer com o teu coração, e é para Deus ser glorificado, irmãos, não tem como dar errado. Mas se aquilo que você deseja fazer é para a satisfação do seu ego, se aquilo que você deseja fazer é para que as pessoas vejam que você é o tal e que você pode, e que você é capaz, e que você tem talvez as melhores habilidades, e que você é melhor do que aquele que talvez não deveria estar fazendo aquilo, mas que deveria ser você. E às vezes você começa a cobiçar algumas coisas, né? E acha que aquilo que o outro está fazendo é melhor do que aquilo que você está fazendo. Se contente com aquilo que você está fazendo. Se alegre com aquilo que Deus confiou a você. Faça com todo o coração, se envolva no projeto de Deus, porque quando nós estamos envolvidos, nós conseguimos ver que Neemias estava envolvido num grande projeto, e ele disse: eu estou fazendo uma grande obra, por isso eu não posso ter com vocês, por isso eu não posso descer, por isso eu não posso perder tempo em dar a ocasião àquilo que estão falando ao meu respeito, porque eu sei quem eu sou, e sei quem me chamou. Então eu queria levar você a pensar, porque nós estamos fazendo uma grande obra. Por que nós estamos fazendo uma grande obra? Porque como você vê o projeto de Deus, você dará prioridade. Dependendo de como você vê o projeto de Deus na sua vida, você dará prioridade. Muitos estão, irmãos, talvez no primeiro degrau do ministério, e não consegue ser visto, nem tampouco não consegue ser comissionado para fazer algumas coisas até maiores, porque não está fazendo com o coração, não está fazendo com coragem, com ousadia, mas está fazendo talvez murmurando. Mas quando nós fazemos com todo o nosso coração, nós conseguimos ver, irmãos, que Deus começa de fato a favorecer-nos de uma forma que nós somos felizes naquilo que nós estamos realizando, porque a palavra de Deus diz no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 25, de uma forma muito profunda, que Deus diz com relação, irmãos, àquilo que nós estamos fazendo, porque nós estamos fazendo com todo o nosso coração. Aquele que atenta à lei perfeita, a lei da liberdade, não sendo ouvinte negligente, mas praticante, esse será bem-sucedido no que realizar. Irmãos, nós estamos em uma lei, irmãos, que é a lei de Deus, e a lei de Deus é a lei perfeita, mas é uma lei perfeita porque ela não é formada de uma forma por imposição.
ela é uma lei que ela foi escrita no nosso coração, porque foi gerado através do amor de Cristo em nós. É por isso que Paulo disse em 2 Coríntios 5, versículo 14, que o amor de Cristo nos constrange. Porque este amor, irmãos, nos constrange. É quando nós observamos como Ele nos amou, de uma forma que este amor nós queremos retribuir. E por isso, irmãos, esta lei é perfeita, que nós não somos de uma forma impositória a fazermos as coisas para Ele, mas pelo contrário, nós fazemos por gratidão. É por isso que Tiago ele fala que esta lei é uma lei de liberdade. Mas para aqueles que atentam a esta lei, ele fala, aquele que atenta à lei perfeita, não sendo ouvinte e negligente, quer dizer, não sendo daquele que ouve e faz pouco caso, mas ouve aquilo que Deus confiou para ele fazer, ainda que seja conforme foi este muro, mas que Neemias entendia muito bem, que neste muro, irmãos, tinha realmente uma importância muito grande. Talvez você pense assim, mas era um simples muro. Não, não era um simples muro, não. O muro significava para este povo em Judá uma proteção, uma segurança contra os ataques do inimigo. Você observa que as casas hoje, muitas delas são gradeadas. Algumas até, o muro é baixo, mas você observa que na porta tem uma grade, na janela tem uma grade. De uma forma ou de outra, você está querendo dizer que você está se sentindo seguro quando você coloca na sua casa para impedir ou dificultar que o ladrão mine, que o ladrão possa roubar. Mas as cidades no passado, elas se sentiam seguras quando os muros eram construídos. E ali havia naqueles muros os lugares chamados guarita para segurança, para que os sentinelas ficassem ali, para que quando viesse o perigo eles anunciassem, para que pudesse ali como arauto, eles mostrarem o perigo, ali pudesse haver um preparo para que pudesse combater os inimigos. Então os muros significavam segurança, proteção. Mas hoje, para nós, Igreja do Senhor, nós precisamos entender que este plano de Deus, estabelecido no coração de Neemias, não foi um plano por acaso, mas foi um plano que pudesse trazer aquele povo a serem reagrupados, porque agora eles estavam vivendo dispersos. E se você for ler o livro, você vai observar que no projeto para construir, Deus dá a ele toda a estratégia, e ele dá uma tarefa para que por famílias, cada um começasse a edificar, e ele começa a distribuir por família, e aquelas famílias que ficaram responsáveis, eles tinham ali uma porção para poder edificar, e ali cada família ao edificar aquela metragem que era identificada, que era da sua responsabilidade, ali cada família fazendo a sua parte, iam se completando, e todos, conforme diz o texto, estavam envolvidos, e diz o texto que nós lemos, que eles conseguiram edificar, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. E o que falta muitas das vezes, irmãos, nos dias atuais, é que nem sempre existe essa disposição da Igreja do Senhor nos últimos dias, como houve em Judá. Porque parece que as pessoas elas só valorizam as coisas quando perdem. Elas só valorizam as coisas quando elas começam a faltarem. Eu certa vez eu estava pastoreando em um estado, eu não vou dizer aquela cidade que eu estava, mas quando eu cheguei, logo eu fui nomeado para aquela igreja e observando algumas coisas do comportamento daquele povo. E depois eu conversando com o bispo, ele perguntou para mim, esse bispo já faleceu, bispo Ronaldo. Nós éramos ligados à primeira região, que a sede é no Rio de Janeiro, e os concílios que haviam eram os concílios das igrejas do Rio de Janeiro e as igrejas do Nordeste. E naquele concílio eu precisava falar com ele e a gente agendou para poder, porque eram muitas igrejas, irmãos, nos concílios nós tínhamos muitas igrejas, e nem sempre era possível a gente falar com o bispo. Pra vocês terem ideia, nas nomeações pastorais, naquela época, nós pegávamos em média 230 igrejas. Você imagina, 230 igrejas para nomear pastores.
Então, quando nós estávamos juntos e a gente conseguia agendar para poder conversar com o bispo, e naquele dia ele perguntou para mim: você foi para tal igreja? E eu queria perguntar como é que está lá. E a pergunta dele foi: há diferença de cultura? Nordeste, irmãos, ele perguntando isso para mim. Eu disse: porque em cada estado do Nordeste é uma diferença muito grande de cultura. E quando a gente chega, a gente precisa identificar com esta cultura para que o trabalho possa fluir, para que haja de fato uma irmandade, de uma forma que nós possamos andar em união e as coisas aconteçam. E eu lembro que quando eu cheguei naquela cidade que eu fui nomeado, eu perguntei para aquelas pessoas que estavam juntos, ministrando na escola dominical, e depois eu fui individualmente e perguntei: irmãos, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se houvesse um terremoto, se houvesse um tremor de terra e deixasse de existir, o tempo da igreja acabasse, e só deixasse de existir a igreja aqui, e o bairro continuasse, será que o povo sentiria falta dessa igreja? A irmã disse assim: pastor, não sentiria não. E quando ela disse isso, irmãos, eu fiquei muito triste. Muito triste. Eu disse: Jesus, vou ter trabalho aqui muito. Porque uma igreja que, se porventura ela deixar de existir, o povo não vai sentir falta. Alguma coisa está errada. Nós somos sal da terra. Jesus disse que nós somos luz deste mundo. E se o sal tornasse insípido, diz o Senhor Jesus, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Há quem diga que no passado se usava sal para fazer calçamento. E eu quero levar você a pensar, irmãos, que diz o texto que nós lemos que Neemias fala que conseguiu concluir a obra porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Então eu quero dizer para você nesta noite: valorize o projeto de Deus na sua vida. Valorize o que Deus tem a fazer através de você. E Deus conta com você. Porque um projeto somente tem valor quando tem aprovação de Deus. Se este projeto não tiver aprovação de Deus, não terá valor. E ninguém vai envolver-se nele. Mas quando é um projeto que vem de Deus, Deus conta, irmãos, ainda que seja um remanescente, Deus conta e será com esse remanescente que Deus vai fazer, mas esse remanescente precisa estar dobrando os joelhos, clamando, invocando. Nós ouvimos nessa noite a irmã Nazaré dizendo aqui que Deus lhe mostrou em visão e um sonho, e neste sonho foi mostrado uma mulher alta e branca, de branco, e foi mostrado também, além dessa mulher, um varão. Mas mostrou também ali alguns frutos, e os frutos estavam podres. E que o Senhor iria jogá-los fora, e o Senhor iria arrancá-los, iria tirá-los. E às vezes nós ficamos, irmãos, triste porque algumas pessoas de fato não temos desejo, e há uma tristeza nossa quando nós olhamos e observamos que alguns param, desistem da caminhada. E oramos, visitamos, pregamos, mas cada um é responsável pelas suas escolhas. O valor que damos para a execução dos nossos objetivos impedirá que possamos desviar-se do foco. O valor que nós damos, irmãos, aquilo que Deus colocou na nossa mão, impedirá que nós possamos desviar-se do foco. Muitas das vezes nós ganhamos um presente.
E quando alguém nos dá um presente que nós amamos essa pessoa, a gente guarda com tanto cuidado, não é assim? E a gente não quer nem, se for um objeto para usar, a gente deixa ele ali e alguém diz, por que você não usa? É tão bonito. Aí você diz, porque quem me deu é muito especial e eu não quero quebrar, eu não quero perder. Eu quero guardar como recordação. Não é assim? Tome cuidado. Guarde aquilo que o Senhor tem te dado. Preserve. Irmãos, é um tempo em que nós precisamos ter cuidado de fato com aquilo que Deus tem nos dado. Valorize aquilo que Deus tem te confiado. Neemias trabalhou com aqueles que estavam ali. Ele delegou a famílias. E Deus não vai trabalhar, irmãos, isentando famílias. Tudo começa nas famílias. Se você não estiver atento a isto, você vai viver em conflitos todo o tempo. E você vai perder o tempo. E quando você observar, os anos passaram. Eu conheço pessoas que envelheceram sozinhas. Não tiveram famílias. E a família é um projeto de Deus. Hebreus 13, versículo 15 diz, por meio de Jesus Cristo, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam ao seu nome. Ofereçamos continuamente a Deus. Pastor, já fiz tanto. Agora eu quero ficar só assistindo. A igreja tem que parar de ser consumista. A igreja está para servir, não para consumir. O problema da igreja não crescer é porque muitos estão para consumir. Independe da igreja ter evangelismo de as ruas. Você é chamado de Deus para evangelizar onde você está. Você é chamado por Deus para convidar pessoas a vir ouvir a palavra no templo, mas você tem que pregar a palavra lá onde você está. Lamento dizer, irmãos, muitos pensam que vão serem salvos com o evangelho sem compromisso, mas não vão. Não vão. Porque quem é salvo entende que tem um compromisso de trabalhar para tirar aqueles que estão perdidos do lugar onde eles estão. Porque ele sente compaixão pelas almas que estão indo para o inferno. Ele não está preocupado mais com a salvação dele, porque ele já tem a salvação em Cristo Jesus. Mas ele está preocupado com a salvação daqueles que não conhecem Jesus. Neemias estava no conforto, ele era copeiro do rei. Ele comia do melhor. Mas quando ele soube que havia uma destruição ali, e que os seus irmãos estavam vivendo uma angústia, e o perigo era constante, ele pede autorização, ele conversa, porque ele estava angustiado, e ali a sua angústia leva o rei a perceber e pergunta a ele o que está acontecendo, e ele diz:
que enquanto eles estiveram ali, seus irmãos estavam vivendo aquela aflição. E ele sente a dor do seu povo. E o rei pergunta para ele o que poderia fazer. E ele pede que autorizasse a ele ir lá, a ele ver a realidade. E ele recebe todo o aparato necessário. É dado uma comitiva. Se você ler o texto, você vai ver. E ele rodeia a cidade. Em silêncio, ele não fala com ninguém. E ele fala exatamente somente com Deus. E Deus mostra qual a estratégia para poder realizar essa tarefa. Tem coisas, irmãos, que nós precisamos estarmos na presença de Deus somente, sem falar com ninguém, mas falando com o Senhor, pedindo a revelação daquilo que nós precisamos fazer, como nós estamos inseridos no projeto de Deus. Porque Deus vai levantar pessoas assim. Deus vai tocar no coração do rei. Deus vai usar as autoridades. Deus vai mover tudo para que possa prover os meios como Ele proveu, porque Deus é o mesmo Deus, mas nós precisamos estar, irmãos, com o nosso coração totalmente cingido, envolvido no projeto de Deus. Por isso eu estava falando hoje para alguns irmãos, nós estamos aqui, tivemos o momento do culto, tivemos o momento do lazer, tivemos chicanas, momentos agradáveis, mas eu sempre digo para eles, se você vê que você voltar para casa não vai dar para você vir para o culto, leve a roupa e vá direto após a programação para o templo, porque nós fazemos as coisas que são agradáveis, segundo aquilo que nós desejamos, como sendo também importante o lazer. Mas não podemos menosprezar, ainda que cansado, estarmos na presença do Senhor, estarmos com os nossos irmãos louvando a Deus, estarmos mesmo que cansados, mas dizendo para os irmãos, valeu a pena, e na próxima nós queremos que você esteja, porque nós já tivemos 4 eventos desse sentido. Eu sei que alguns não puderam estar ainda, mas a gente só abre esses eventos para aqueles que são alunos que são envolvidos na escola dominical. Porque nosso projeto, irmãos, é que cada irmão da escola dominical veja que vale a pena se envolver com outras atividades também. Porque nós queremos aumentar o número de pessoas envolvidas para aprendermos a palavra do Senhor. O Senhor fala na sua palavra que o povo perece porque falta conhecimento. E nós precisamos entrar, irmãos, nesta dimensão. E eu quero dizer que eu não vou poder, nesta noite, falar muito mais, porque essa mensagem era um pouco longa. Mas eu queria fazer algumas perguntas para você nesta noite. Em que contexto você tem se envolvido? Qual o projeto que você tem se envolvido? O que você tem colocado como prioridade no reino de Deus? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mateus 6:33. E a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, para que outras coisas Deus possa fazer, acrescentando na sua vida. Porque se você não buscar, o tempo vai passando e quando você desejar, não vai haver mais oportunidade. O tempo passou. E Deus quer levar você, como levar os demais a despertarem para o projeto que Ele tem a iniciar na sua vida, iniciando uma visão que você possa ter quanto à salvação. Se Jesus Cristo vier hoje buscar a sua igreja, você está pronto? Hoje a gente vai conversar com todas as pessoas, até aquelas pessoas, irmãos, que não conhecem nada da palavra de Deus. Eles falam, eu ouvi dizer do Apocalipse.
Ouvi dizer que Jesus vai vir buscar a igreja. Ninguém vai ser tomado por um inocente. Aqui em Parnamirim, irmãos, o que tem de pessoas desviadas. Eu pastoreei em uma cidade lá em Pendência, aí fui pastor em Pendência, Afonso Bezerra, Pedro Avelino, Angico, e respondi pelo distrito de Mossoró, que estava sempre em Mossoró, e Afonso Bezerra. E estava também lá em Macau, que nós tínhamos igreja lá. E essa cidade era a minha rotina. Toda semana eu ia para Angico, abri um trabalho na cidade de Angico, tem uma congregação lá que eu abri lá. E temos uma igreja lá em Afonso Bezerra, e eu fui pastor de 2 igrejas também ao mesmo tempo. Eu ia pregar em Afonso Bezerra, voltava, e na outra semana eu voltava, ia para Angico, e voltava de lá, eu já descia para Afonso Bezerra, que ficava mais próximo, uns 30 quilômetros. E às vezes eu entrava em Açu, estava com plano de abrir um trabalho na cidade de Açu, e fazia muitas compras na cidade de Açu. E comecei a avaliar aquela cidade, porque meu projeto, Deus estava me inclinando para abrir um trabalho em Açu. Mas quando eu entrei no comércio de Açu, eu comecei a conversar com várias pessoas nas lojas. Irmãos, a maioria das lojas eram de crentes. E eu ficava olhando assim, tocando louvor, ia na outra loja de crente, em outra loja de crente, conversava com o pessoal, eu disse, rapaz, tudo é crente. Eu fiquei feliz de ver muitos crentes. Mas quando eu vim para aqui, eu conversando com algumas pessoas, e teve alguém que disse assim para mim, pastor, essa cidade é a cidade dos desviados. O índice de pessoas afastadas do evangelho em Parnamirim é muito grande. E quem me falou naquela época já estava aqui há mais de 25 anos. Mas como eu sei que aqui também é uma rotatividade, vem muitas pessoas de fora aqui por causa das áreas praianas, e alguns por questão de trabalho, então eu acredito que vem muitas pessoas novas também. Mas quando a gente sai para ir evangelizar, irmãos, a gente percebe quantas pessoas estão aí afastadas do evangelho. E eu quero levar você a pensar nisto. Qual o seu papel? Como você tem agido? Você tem desprezado essas pessoas? Ou você tem orado por elas, insistido em convidá-las e dizer, Jesus te ama, e Ele está voltando? Por isso, fique de pé em nome de Jesus. Fica de pé. Eu quero orar e quero convidar você que nesta noite sabe que Jesus está voltando e não quer ficar, irmão. Você quer subir. Você está simplesmente agora aqui preparando o muro. Você está buscando, como Neemias estava ali, chamando seus irmãos para construir um muro. E eles edificaram porque o povo tinha ânimo para trabalhar. E você quer nesta noite dizer, eu quero edificar este muro. Eu quero fazer uma proteção espiritual na minha vida. Eu quero estar pedindo ao Senhor que tenha misericórdia da minha vida. Eu quero receber oração, eu quero receber um fortalecimento, eu quero receber nesta hora a graça de Deus sobre minha vida, para que eu possa estar me sentindo bem. Ainda que você seja crente ou não. Se você não é crente, vem aqui na frente. Você quer Jesus, venha. Mas se você é crente, e que você sente que a sua vida está abalada, eu não sei como você está. Nós estamos aí vendo algumas pessoas desanimadas. Pessoas que não têm mais alegria. E Jesus quer lhe dar esta alegria agora. E eu queria orar por você nesta noite. Eu simplesmente dei uma introdução do que eu queria pregar nesta noite, por incrível que pareça. Mas se isso for suficiente, a hora está chegando. Porque eu quero dizer que você tem que valorizar o plano de Deus na sua vida. Valorize o que Deus está fazendo na sua vida agora. Vem aqui em nome de Jesus. Você, nesta noite, venha receber a sua vitória. Se você não é crente, também quer Jesus, venha. Jesus quer fortalecer você nesta noite. Você já confessou que Jesus é Senhor da sua vida? Vem aqui. Pastor Salomão da Paz.